E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2010 que fala sobre hidrostática. A questão diz o seguinte: um brinquedo chamado Ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água que é emborcado, virado com a boca para baixo dentro de uma garrafa PET, cheia de água e tampada. Nessa situação, o frasco fica na parte superior da garrafa, conforme mostra a figura 1. Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostra a figura 2. Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? E daí a gente tem que definir aí a relação. Bom, primeiro vamos entender a questão, né, do funcionamento do Ludião. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom nessa imagem que está aqui, né, de como é o Ludião lá dentro. Beleza? Vamos dar um zoom para ficar mais fácil de ver. Eu vou desenhar ele aqui, ó. Digamos que isso aqui seja o meu Ludião. Fazendo um pouco menor, né? Ele está muito grande. Tá ótimo aqui. Então esse é o meu Ludião, aqui é a boca dele, ó. Ele de cabeça para baixo. Estou desenhando só ele. Vamos lembrar que ele está imerso em água. Ele está dentro da garrafa, a garrafa está cheia de água. Então eu vou desenhar isso aqui, é só para dar a noção de que a água está na volta dele. Tá? Não vamos esquecer, então, que ele está dentro da água. E tem um pouco de água dentro dele, né? Então tem água dentro dele. E digamos que a água ela vai até aqui dentro dele. Dessa linha que eu desenhei para cima, ele tem uma bolha de ar. Tem ar ali dentro, então essa partezinha aqui, né, a gente vai dizer que tem ar. Bom, é assim que ele funciona. Então ele tem uma certa quantidade de água e uma certa quantidade de ar. E essas proporções aí, elas fazem com que sobre esse Ludião surja uma força de empuxo, devido a essa massa de ar que tem ali, né? Uma força de empuxo para cima sobre o Ludião, que é maior do que o peso dele, que é para baixo, fazendo com que ele fique lá na parte superior, né? A força de empuxo sendo maior, ele acaba ficando lá em cima, batendo na tampa da garrafa, certo? Essa é a situação que a gente tem na figura 1, beleza? Essa questão, ela combina duas coisas. Ela combina o princípio de Pascal com o princípio de Arquimedes. Por quê? O princípio de Pascal, ele fala sobre a questão da pressão que é transmitida dentro de um fluido. Ele diz que toda a pressão que tu faz num fluido preso num recipiente se transmite integralmente para todo o fluido dentro desse recipiente. Então, quando a gente pressiona, conforme na figura 2, né, a garrafa é pressionada, quando a gente pressiona a garrafa, essa pressão ela se transmite por todo o fluido. E essa pressão se transmite inclusive para o fluido que está dentro dessa partezinha do Ludião, até porque essa boca do Ludião é aberta, né? Então o que acontece? Essa pressão se transmite por todo o fluido e através do princípio de Pascal a gente entende que essa pressão ela vai empurrar esse fluido mais para dentro do Ludião, né? Então surge uma pressão devido à pressão que eu faço nas paredes da garrafa, que vão empurrar esse fluido mais para dentro, no caso a água, né, mais para dentro do Ludião. O que isso vai fazer? Eu vou desenhar de outra cor, eu vou desenhar com a cor azul mais escuro, só para a gente entender a diferença. Quando essa pressão surge, empurra um pouco mais de água para dentro do Ludião. No caso, comprime essa bolha de ar e faz essa bolha de ar ficar um pouquinho menor. Quando isso acontece, aí a gente tem que entender o princípio de Arquimedes. O que o princípio de Arquimedes me mostra? Ele me mostra a força de empuxo. Ele diz que o empuxo sobre o corpo depende da densidade do fluido, o volume de fluido deslocado e a gravidade. O que acontece aí? Quando essa bolha de ar ela é comprimida, significa que o volume de fluido deslocado por essa bolha de ar é menor. Ou seja, o corpo agora ele não está deslocando tanta água quanto ele estava antes. Então isso vai fazer com que o empuxo
sobre o corpo diminua e o empuxo diminuindo, né? O que a gente observa? Ele ficando menor que o peso vai fazer com que o ludião desça. Então é uma consequência de duas coisas, né? O princípio de Pascal somado com Arquimedes. O princípio de Pascal vai fazer essa bolha diminuir, e fazendo essa bolha diminuir, porque ele vai jogar mais água da garrafa lá para dentro do ludião, que tem a boca aberta, né? E, consequentemente, isso vai diminuir a quantidade de água deslocada pelo ludião, o que vai fazer o empuxo sobre ele ficar menor e vai fazer ele descer. Essa é a lógica, né? É a física por trás desse brinquedinho aí que é o ludião. Agora, olhando as alternativas, a alternativa que explica exatamente algo em cima dessa conclusão que a gente tem é a alternativa C. O que ela diz? Ela diz que o fato de eu pressionar a garrafa aumenta a quantidade de água, que é essa que eu pintei mais escura, né? Que fica dentro do frasco. E daí, consequentemente, né, se a gente conhecer o princípio de Arquimedes, como eu mostrei para vocês, a gente acaba entendendo que essa quantidade de água aumentando lá gera todas as consequências que eu acabei de explicar. Só dando uma olhada nas outras alternativas, só para a gente entender por que as outras estão erradas, né? Então a resposta dessa é a alternativa C. Mas entendendo as outras, o que a gente viu? Alternativa A, diminui a força para baixo que a água aplica no frasco. A força que a água aplica é para cima, que é o empuxo. Então, ela está falando até uma coisa que nem existe. B, aumenta a pressão na parte pressionada da garrafa. De certa forma, isso não é mentira, né? Quando eu pressiono, aumenta a pressão ali na parte pressionada. Só que essa pressão, ela vai se transmitir pelo fluido e o que vai fazer o ludião descer é o fato da água entrar no ludião. Então, na verdade, não é a consequência direta, né? O que não seria a resposta B. D. Diminui a força de resistência da água sobre o frasco. Não existe força de resistência, no caso, é a força de empuxo, que não é a força de resistência. Quando a gente fala em força de resistência, a gente está falando em força de atrito. Tá? Nesse caso, não é a força de resistência, é a força de empuxo que a água faz. Então, poderia confundir, né? O aluno trocando as palavras ali. A B também poderia confundir. B e D ficariam ali mais ou menos na dúvida. E a E diz o seguinte, ó, diminui a pressão que a água aplica na base do frasco. Na base, né, do frasco, a pressão, na verdade, ela aumenta. O frasco que ele fala é o ludião. A pressão ela aumenta, justamente por isso que acaba empurrando mais água da garrafa para dentro do ludião pela boquinha dele ali. Então não diminui, essa pressão acaba aumentando, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a ideia do ludião, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!